Mas Yasmar, te pergunto, você já arrisca que o Flamengo é o melhor time do Brasil, que está apresentando aí o melhor futebol, na sua visão, hoje? Sim, eu não fico em cima do muro, não. Depois da chegada do Renato, o Flamengo é o melhor time do Brasil. O Flamengo é o futebol mais bonito do Brasil, por isso que eu criticava tanto o Rogério Ceni. Porque ele tinha um baita elenco na mão, esse mesmo elenco que tem o Renato Gaúcho. Tudo bem que ele tinha alguns desfalques aí da Copa América. O Renato Gaúcho também, quando assumiu, tinha o desfalque do Bruno Henrique e do Rodrigo Caio, e mesmo assim goleou o Bahia. Agora, depois da chegada do Renato Gaúcho, sem dúvida, o Flamengo é o melhor time, é o que joga o melhor futebol no Brasil. Não tem como negar, são 4 goleadas consecutivas. E contra times, o Bahia era o 7º colocado do Brasileirão, quando levou de 5-0 do Flamengo. O Defensa e Justiça ganhou do Palmeiras já 2 vezes fora de casa. Inclusive conquistou um título em cima do Palmeiras e o Flamengo ganha de 4-1. Depois tem o São Paulo, 5-1. Agora mais uma goleada, essa eu não conto tanto, porque realmente é um time de Série D, é outra situação. Mas nesse momento, o Flamengo sem dúvida é o time que joga o futebol mais vistoso do Brasil. Thiago, Asmar, faltou um. Thiago, você errou de longe, você errou feio. Você falou que ia ser 7-0 e não foi. Foi 6-0. Flamengo meia dúzia a 0. Errei por uma. Desde o começo do jogo eu falei que seria goleada. Não gosto desse negócio de ficar falando, não tem bobo no futebol, tem que jogar. Já tinha bancado que ia ser goleada, vai ser goleada também em Natal. Mesmo com o time misto, que eu tenho certeza que o Renato aí vai poupar os titulares. E é um Flamengo com essa cara. É a cara do Renato Gaúcho, futebol ofensivo, futebol bonito, sem se acovardar em nenhum momento, tentando sempre o gol. É o que o torcedor do Flamengo se viciou em ver com o Jorge Jesus e que agora tá voltando a ver com o Renato. Muito legal a gente ver o Diego aí usando a camisa Rebeca Andrade, né, em homenagem à ginasta. Medalhista de prata, né? Opa. Medalhista de prata olímpica. Vai ganhar mais medalha, Rebeca. Vai, e aí o Diego fazendo essa homenagem pra Rebeca, que é uma atleta do Flamengo. Então, Flamengo classificado na Copa do Brasil e, na minha opinião, também já classificado na Libertadores, porque vai pegar o Olímpia, que eu acho um time muito mais fraco. O Inter não passou, porque perdeu muitos gols. Chamar a galera aí pra depois do fim de jogo aqui com vocês, vai lá pro canal Pilhado, que eu vou estar ao vivo fazendo um pós-jogo aí sobre essa partida, essa goleada do Flamengo. Eu ia falar, espera, deixa o jogo contra o Olímpia acontecer, mas você tá numa fase que você tá acertando tudo, então não vou nem discutir. Já passou do Olímpia. Não vou discutir. Esquece, o Flamengo já tá na semifinal. Aí depois sim, Fla-Flu e a final, aí vão ser jogos duríssimos pro Flamengo pra lutar por esse título da Libertadores. Muito bem. 6-0 esperado, né? Eu acho que em sã consciência, né? Talvez o torcedor do ABC alimentasse, acalentasse uma esperança. A equipe passou da primeira fase, né? Empatando com o Rio Branco de Venda Nova, fora de casa. Passou da segunda fase, eliminando o Botafogo. 1-1 em casa e ganhando nos pênaltis por 4-1. Depois enfrentou a Chapecoense, um time de Série A no Campeonato Brasileiro. O Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, mas um time de muita tradição, né? O ABC também, né? Campeoníssimo, né? É um time de... Acho que não tem ninguém com mais títulos estaduais no Brasil. Exato. Né? Perdeu para a Chapecoense por 3-1 fora. Muita gente dava como questão liquidada e ele teve força para reverter, fazendo 3-0. Em né? time de Série A. Então talvez o torcedor esperasse, vamos tentar beliscar um empate, perder com diferença mínima, não tem gol fora de casa qualificado, mas para trazer a decisão, para levar a decisão lá para Natal, para o jogo da volta na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem. Mas 6-0 é muito, né? Fica muito distante, sem dúvida alguma, né? E assim, tirando o torcedor do ABC, eu tenho a sensação que a maioria esperava pela fase do Flamengo do Renato, né? Já vinha de 4 derrotas consecutivas. Aí é um time milionário, contra um time de Série D com a folha de pagamento bem mais baixa, não tinha diferença. É injusto cobrar qualquer coisa do ABC, né? E assim, pela fase goleadora do Flamengo, eu acho que uma goleada já era esperada, não é verdade? E o Flamengo cumpriu, fazendo 4-0 no primeiro tempo, vieram mais 2 no segundo tempo, com contribuição aí do ABC, um gol contra. E também, se o zagueiro não faz contra, acho que o Pedro faria o gol, né? E o presente ali na tentativa do zagueiro de recuar para o goleiro estava saindo, um não viu o outro, né? E o Michael agradeceu o presente e colocou a bola na rede. Eu acho que essa era a intenção do ABC. Entrou em campo com 3 zagueiros, uma formação diferente, 3 zagueiros, 2 homens de meio de campo, mais marcadores, né? 2 volantes, o Valderrama e o Marcos Antônio. E a intenção era segurar o Flamengo, partir, quem sabe, num contra-ataque, num deslize do melhor time do Brasil hoje,
hoje, que é o Flamengo, só que aí não tem jeito, né? Entrou em campo o Renato Portaluppi com o seu ataque titular, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, do meio pra frente, Flamengo titular, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, e aí, meu amigo, não tem jeito, um time de Série D enfrentar esse ataque de elite, de outro patamar, como o torcedor gosta de dizer. Flamengo 6, ABC de Natal 0, o primeiro gol, a bola sobrou nos pés do Diego, e você vê que a equipe, quando tá bem ajustada, quando tá bem definida desse jeito, como tá o Flamengo, a bola sobra no pé de quem precisa sobrar no pé, né? Como é o caso do Arrascaeta, aconteceu hoje também no gol do Donato, gol contra. Se ele não tivesse feito, o Pedro teria desviado para o fundo das redes, mais uma vitória e daquelas do Flamengo, mais uma goleada, até o Thiago Asmar trouxe os números, né? 21 gols em 5 jogos, que fase é essa? Só foi o Rogério Ceni sair do Flamengo que o time voltou a jogar bola, meu caro José Manuel. E essa sequência de goleadas, 5-0 do Bahia, e jogando em Salvador, 4-1 em cima do Bença e Justiça, jogando em Brasília. 1-0, claro que não foi goleada, mas 1-0 foi o primeiro jogo do Renato Portaluppi, estreia dele pelo Flamengo. Eu já pulei logo para as goleadas. Só para as goleadas, tá no certo. São Paulo, né? 5-0 no São Paulo jogando. Foi 5-0? 5-1. 5-1 em cima do São Paulo. Não vão tirar gol de ninguém aqui, pelo amor de Deus. De virada. Jogando no estádio do Maracanã, bem lembrado, e de virada. Esse Flamengo aqui, vale a gente destacar. A gente fala muito dos gols que são feitos, mas também tem que ser destacada a defesa. Desses 21 gols que foram feitos nesses 5 jogos, o Flamengo só tomou 2 gols só. Então é uma defesa também muito sólida essa também do Flamengo. O Renato Gaúcho, ele veio, ele ajudou, ele arrumou também o sistema defensivo, recuperou os jogadores, como é o caso do Michael. Gustavo Henrique e Léo Pereira já estavam crucificados. Já é um cara que vem, joga bem e começa a fazer gols. Então você vê que ele arrumou o Flamengo por inteiro, e ele fala muito dessa parte dos bastidores que ele tem com os jogadores, que você tem de recuperar os jogadores, essa conversa. Ele é um cara muito de vestiário, acho que talvez esse seja o maior dos fundamentos que ele tá tendo no Flamengo, é esse, de ser um cara muito de vestiário, falar a língua dos jogadores e poder trazer eles de volta, né? Se esperava realmente uma vitória do Flamengo, a gente esperava ver esse Flamengo jogando dessa forma que tá jogando agora, e você vê a gana que o Flamengo tem. O último gol, o gol do Michael, um gol que ele acreditou na jogada do começo ao fim. Foi um erro do zagueiro, mas ele acompanhou a jogada inteira até poder dar o tapa. Então o Flamengo realmente um dos favoritos, um dos que joga melhor, e sobre todos os jogos, confrontos da Copa do Brasil, vai dando a lógica, a gente vai se encaminhando aí para uma fase de quartas com grandes jogos.